Bom, gente, vamos dar prosseguimento. Vou falar hoje de um outro fenômeno importante e divisor de águas, né, que é o efeito fotoelétrico. Me baseio novamente, né, só para deixar claro que estou me baseando muito no livro do Eisberger e Resnick. Ok? Bom, vamos lá. O que é este fenômeno? Este fenômeno é aquele, né, em que a luz, quando incide sobre uma placa metálica, ele emite elétrons. Então aqui está um aparelho que foi de um experimento que foi feito naquela época. E como é que eles fizeram? Observa que você tem uma luz aqui, ela reflete e elétrons são emitidos. Se cair nesta placa, esta placa está ligada a um fio aqui, né, onde você vai medir uma corrente elétrica, certo? E aí então você tem. Ora, se você fizer uma diferença de voltagem aqui, né, você pode fazer com que você vai aumentando aqui as cargas positivas. Então, de tal forma que quando o elétron sai, ele sente essa atração e volta, ou seja, é a diferença de potencial entre a placa A e a placa B. Se não tiver nenhuma diferença de potencial, simplesmente o elétron que tiver energia suficiente chegar na placa B vai gerar essa corrente elétrica. Pois bem, então essa medida é feita, está aqui, né, a figura que foi observada. Vamos tentar entender então o que está acontecendo. Quando você coloca uma certa luz com uma certa frequência, uma certa radiação Ni, então aqui você tem um Ni1 e aqui você tem um Ni2. Então você tem essas duas curvas. Bom, quando você tem os elétrons saindo, existe uma diferença de potencial que você pode colocar no A, fazendo essa placa ficar mais positiva, de tal forma que esse elétron sai e volta. Então você não consegue mais a mesma luz que antes arrancava elétron, agora não arranca mais porque essa diferença de potencial não deixa mais. Então você vai aumentando essa carga de tal forma que chega um ponto que ela zera e você não vê mais corrente elétrica. Esse ponto é chamado V0. Para surpresa, independente se é frequência 1, frequência 2, ele vai sempre no mesmo valor, V0. Agora nós podemos fazer a outra situação. Qual que é a outra situação? É inverter. Você coloca uma carga positiva aqui nessa região B, de tal forma que qualquer elétron que sair da placa A, ela vai chegar na placa B, porque ela vai ser atraída pela placa B. Se ela vencer essa força aqui de atração do elétron na placa, ela vai chegar na placa B. Observa que você vai aumentando a quantidade de elétrons, mas chega uma hora que não adianta você aumentar a potência, você não vai arrancar mais elétrons. Isso está muito ligado à frequência aqui, né? A mesma coisa no V2. Você chega num limite que você não tem mais corrente elétrica, mesmo que você aumente essa diferença de potencial. Então, só lembrando, né, que essa energia cinética aqui que o elétron atinge está ligado à diferença de voltagem que você aplica vezes a carga do elétron, né? Potencial vezes a carga te dá a energia, ok? Então a quantidade de energia máxima revela-se experimentalmente independente da intensidade da luz. Ela tem uma frequência mínima que você arranca o elétron, ok? Então quais são, né, o que isso traz, né, de diferente do que se é esperado, né, a diferença do que se é esperado? Aqui está um exemplo que não pode ser explicado. É a energia cinética, é independente da intensidade da luz. Este é
primeira questão, né? Então, se você coloca uma lâmpada, uma certa frequência, você pode aumentar a quantidade que você quiser da intensidade, você vai até arrancar mais elétrons, mas a energia cinética dos elétrons vai ser sempre a mesma. E se estiver abaixo de uma certa frequência, não adianta você colocar mais luz, aumentar, botar um canhão de luz em cima, ela não vai tirar, né, elétrons nenhum. Ou seja, se você tem aqui uma placa e você tem aqui uma frequência, você pode até colocar bastante luz caindo aqui, mas se a sua frequência for menor do que uma certa frequência zero, você não vai arrancar elétron nenhum, mesmo que você aumente a luz. Então essa é uma outra questão. Por quê? Porque igual você aquecer água, você deixa ele na luz solar, a luz vai batendo ali, vai acumulando energia, e essa energia vai se traduzindo em maior temperatura da água. O que você esperava? Você esperava que num metal você tem elétrons ali, você vai deixar a luz batendo, os elétrons vão acumulando energia até que em um dado momento ele vai ter energia suficiente para saltar fora do metal. Mas não é isso que acontece, não tem tempo, não foi detectado nenhum atraso no tempo na hora que você emite. Você emitiu a luz, bateu lá, saiu o elétron. A frequência é menor do que o certo V0, não sai elétron. Maior do que V0 vai sair elétron com uma certa energia cinética. Tá? E foi aí então que Einstein resolve se debruçar em cima desse problema. O que o Einstein fez? Ele assumiu 3 hipóteses, né? Primeiro, que o elétron, que a luz era um fóton, ou seja, localizado, ou seja, ele está falando de partícula. Essa é a primeira ideia. Qual que é a segunda? Que ele permanece localizado à medida que se afasta da fonte com a velocidade c, ou seja, quando ele está se caminhando na luz. E todo o conteúdo energético do fóton está relacionado à sua frequência, ou seja, ele volta com essa ideia da energia quantizada e fala, olha, se isso for assim, então eu consigo explicar como. Olha, a energia total que eu recebo, que é essa aqui, é igual à energia cinética mais a energia potencial. O W0 é a energia mínima necessária para remover o elétron. Então, V0 aqui, se eu não mais é o V0 vezes o E, eu posso simplesmente dividir pela carga do elétron, eu vou ter a energia mínima vai ser uma equação de uma reta. Vocês veem aqui uma equação de uma reta, aqui é o nosso x, h sobre e é a inclinação e w é onde corta no eixo y. Ora, então o meu h sobre e vai ser a inclinação desta reta. Você vê que eu tenho a frequência n e eu tenho o potencial aqui V0. Então, para isso nós vamos ter aqui essa reta. Quando nós pegarmos aqui 2.1 menos 0.1, né, quer dizer, basicamente ele pegou esse ponto e esse aqui em cima, ele pegou aqui embaixo, e aí então eu tenho aqui a frequência, e ele acha então o valor, né, multiplicando pela carga do elétron, ele vai achar um valor H. E esse H, para surpresa, é exatamente muito próximo do valor obtido por Planck, né, próximo da constante de Planck. Ou seja, um experimento completamente independente, utilizando, chega na mesma constante. Ou seja, essa constante passa a ser realmente uma constante universal, né? E depois, claro, vão vindo outros experimentos. Enquanto Planck faz uma análise matemática e chega a essa conclusão, neste caso aqui do efeito fotoelétrico, não, né? Ele parte realmente do pressuposto que o fóton, que a luz
é corpuscular, né, como uma partícula que tem uma certa energia que depende da sua frequência. Então, este aqui é uma outra, né, um slide onde que nós vamos ver isso com clareza, né? Nós vemos aqui, né, a curva novamente, os valores, né, chegando nos valores aqui do H, né, da ordem de joules, aqui tem eletronvolts por segundo, apenas para deixar isso claro, né? Então, com isso ele conseguiu explicar que os elétrons não são injetados até que o V seja algum nível zero, característico do metal, que os elétrons são injetados imediatamente, por mais baixa que seja a intensidade da radiação, mesmo que seja uma luzinha tênue, mas se tiver aquela frequência mínima, o elétron vai se retirar, né? E a energia cinética dos elétrons injetados varia linearmente com a frequência da radiação. Então, Millikan, né, aqui está traduzindo aqui do texto dele, ele diz o seguinte, né, que isso fornece então o efeito fotoelétrico uma prova completamente independente, né, dos fatos da radiação do corpo negro, da exatidão, né, do pressuposto fundamental da teoria quântica, a saber que a suposição de uma emissão descontínua, né, de energia absorvida pelos constituintes eletrônicos dos átomos a partir de ondas, né? Ou seja, essa quantidade H descoberta por Planck através dos estudos da radiação do corpo negro nos dá uma confiança inspirado por nenhum outro tipo de fenômeno de que a concepção física primária subjacente ao trabalho de Planck corresponde à realidade, né? O efeito fotoelétrico vai fortalecer isso. Eu chamo muita atenção de que é claro que esses experimentos, principalmente o de Planck, não foi aceito de imediato, né? É toda uma discussão e uma análise, né, buscando novas evidências para refutar ou para aceitar aquela proposta de Planck. E o efeito fotoelétrico é essa prova, né, cabal de que sim, né, a energia eletromagnética de luz ela deve ser tratada como um fóton corpuscular também, né? Nós vamos voltar a esse tema na próxima aula.